Vamos conversar com o Dr. Mauro Fonseca, conceituado cardiologista, que foi o responsável pela condução da cirurgia a que eu me submeti, uma angioplastia cardíaca, e ele foi o médico responsável por essa cirurgia. E após a cirurgia, nós conversamos e iniciamos a possibilidade desta entrevista, que aconteceu na sexta-feira próxima passada, lá na Procárdio, empresa onde ele presta serviços médicos profissionais, para que nós tomássemos mais informações sobre a importância dessa atividade médica e para conhecer um pouco mais as questões alusivas aos problemas cardíacos que tanto afligem milhares de pessoas no Brasil inteiro. O médico Mauro Fonseca é presidente de uma entidade conceituada na área da medicina cardíaca no Maranhão e falou dessa sua atividade e também o trabalho que ele desenvolve atualmente em São Luís do Maranhão e que é fruto de uma especialização que ele fez em São Paulo durante mais de 6 anos e que há mais de 20 anos exerce essa atividade no Maranhão. Confira. O Dr. Mauro Fonseca é atualmente o presidente da Sociedade Maranhense de Cardiologia, tenho minha formação em cardiologia intervencionista, já estou há mais ou menos 20 anos aqui trabalhando na cidade de São Luís. Aproveitar a oportunidade do programa do Zé Raimundo para divulgar para a sociedade maranhense a importância do atendimento do infarto agudo do miocárdio. Hoje, ele consiste na principal causa de morte no mundo ocidental, são as doenças cardiovasculares. E o grande impacto que isso traz do ponto de vista social é intenso. A grande maioria dos pacientes, mais de 50% dos pacientes que têm infarto, eles falecem na primeira hora do evento. E os que sobrevivem, a grande maioria vão ser sequelados do ponto de vista cardiovascular, desenvolvendo quadro de insuficiência cardíaca e onerando o sistema público de saúde e a rede pública de atendimento. Em virtude disso, é importante que a comunidade saiba que na apresentação de algum quadro de dor no peito, procure o atendimento médico hospitalar o mais breve possível, as unidades de pronto atendimento, os socorrões, as unidades de emergência dos hospitais privados, porque dor no peito tem que ser investigada imediatamente, que é o principal sintoma do infarto. O infarto consiste na obstrução das artérias do coração por um coágulo, um trombo. No coração existem 3 artérias, que são as artérias coronárias. Essas artérias elas podem obstruir subitamente com um trombo, ocluindo totalmente o vaso, e isso leva à perda, à necrose do músculo cardíaco. Quanto mais tempo esse vaso persiste fechado, pior é o prognóstico do paciente. Por isso é que a sociedade insiste nesse tema. Muita gente perde tempo em não querer e não reconhecendo a dor torácica como importante, não querendo ir para as unidades de emergência em virtude do Covid. É importante sim que quando você tem uma dor no peito, que você procure a unidade de emergência, porque isso salva vidas. O diagnóstico do infarto, quando feito rapidamente, precocemente, e quando se institui a medicação que vai dissolver esse coágulo, você consegue restaurar o fluxo da artéria e preservar o músculo cardíaco. Os pacientes que são atendidos precocemente têm uma sobrevida melhor,
menos lesão no músculo cardíaco, necessitam de menos medicação e conseguem ter uma sobrevida livre de novos eventos bem melhor do que aqueles que não têm esse tipo de atendimento. Por isso que é fundamental essa atenção à dor torácica. O médico Mauro Fonseca foi responsável pela cirurgia da angioplastia cardíaca a que eu me submeti no Hospital Carlos Macieira. E ele conta agora o que realmente aconteceu. Veja no seu depoimento. Zé Raimundo, você teve um infarto, né? Exatamente isso que eu falei agora há pouco. Uma das artérias do seu coração obstruiu com um coágulo, e essa obstrução cessou a irrigação de sangue por uma área do músculo do seu coração, e você teve uma necrose desse músculo. Como a gente reperfundiu, ou seja, nós desobstruímos essa artéria, o seu músculo voltou a funcionar. Como existiu um tempo entre o diagnóstico e a restauração do fluxo, você teve uma pequena lesão no músculo do coração que está sendo resolvida com a medicação. Então, assim, é isso que eu friso. É importante esse atendimento rápido. Se você demorar muito em ser atendido, o seu prognóstico piora. Nessa conversa que tivemos com o Dr. Mauro Fonseca, restou uma afirmativa que, de certa forma, tem que ser fruto da reflexão das nossas autoridades estaduais e municipais com relação a uma observação que ele fez e que é muito importante. Os problemas cardíacos causam a morte de milhares de pessoas, muito mais do que o coronavírus, que é hoje a doença da moda. Mas os problemas cardíacos causam a morte de muito mais pessoas do que o próprio coronavírus. E o Dr. Mauro Fonseca fez, mais detalhadamente, uma reflexão do caso que aconteceu comigo em particular, mas que, sem dúvida alguma, é o mesmo caso que ocorre com milhares de outras pessoas. Veja o que ele falou. Então, como vocês podem ver aqui nessa figura, o coração é um músculo que é responsável pelo bombeamento de sangue para todo o corpo. E ele funciona recebendo sangue dessas artérias, que são as chamadas artérias coronárias. Dentro da artéria, com o passar dos anos, principalmente naqueles indivíduos hipertensos, diabéticos, tabagistas, sedentários, que não fazem a sua avaliação cardiológica de rotina, começa a desenvolver as placas de gordura dentro desses vasos. E, no seu caso, essa placa rompeu e formou esse coágulo, obstruindo, tapando totalmente a irrigação de sangue por essa parte do músculo do seu coração. Em virtude disso, esse músculo para de funcionar. Então, quanto mais rápido, como foi colocado anteriormente, mais rápido a gente abre essa artéria, menos lesão o músculo vai ter. Por isso que é importante, primeiro, fazer a prevenção, tratar a hipertensão, tratar a diabetes, tratar o colesterol alto, não fumar, fazer atividade física, manter o peso, tá certo? Procurar fazer exames periódicos de rotina e, na eventualidade de algum sintoma de dor torácica, falta de ar, procurar o atendimento médico de urgência o mais breve possível. Porque se você, com um simples eletrocardiograma, que é feito na unidade de emergência, nós conseguimos detectar esse problema e salvar o músculo cardíaco de uma lesão grave. O que é o stent? O stent é uma molinha que você coloca dentro do vaso com o objetivo de esmagar essa gordura contra a parede interna para que o fluxo de sangue flua naturalmente. Esse stent foi desenvolvido inicialmente no final do século passado, inclusive por um maranhense, Dr. Eduardo Borges Rego Souza, e ele revolucionou a cardiologia,
porque permitiu você desobstruir a artéria sem necessariamente fazer a cirurgia cardíaca, aquela cirurgia de ponte safena. Então, no seu caso, por exemplo, você tem uma molinha nessa artéria aqui, que é a artéria descendente anterior, que foi necessário porque você tinha um trombo e um coágulo obstruindo o vaso. Então, para que a gente pudesse abrir essa artéria, eu tive que colocar uma molinha aí dentro. Outra observação importante que o Dr. Mauro Fonseca frisou foi que já existe no quadro medicinal do país uma medicação que poderia evitar ou pode evitar milhares de infartos que acontecem no país inteiro. Essa medicação, ela não tem ainda em nosso estado. Tanto poderia ser feito isso pelas autoridades municipais de São Luís, como pelas autoridades estaduais do Maranhão, e que, sem dúvida alguma, isso possibilitaria que casos de infarto, casos fatídicos de infarto, não pudessem acontecer. Ou mesmo aqueles que submeteram a cirurgias de angioplastia, talvez não fosse nem necessária a realização dessas cirurgias. A importância desse medicamento deve ser considerada e já está sendo considerada pelas autoridades estaduais de saúde do Maranhão e, sem dúvida alguma, muitos casos poderão ser evitados, casos de infarto, logicamente, poderão ser evitados tão logo essa solução esteja disponível na nossa rede estadual de saúde ou rede municipal de São Luís. Confira o que ele disse. Perfeito. Bom lembrar, quando o paciente chega com infarto agudo do miocárdio, numa emergência, existem duas opções de tratamento. Ou ele vai para a angioplastia, que é a angioplastia coronária, que é um procedimento que você fez, ou ele vai para o uso de uma medicação que dissolve esse coágulo, que é uma medicação que é feita pela veia e que, infelizmente, nós ainda não temos disponível na nossa rede pública de atendimento, tanto na esfera estadual quanto municipal. Mas, felizmente, a sociedade tem feito tratativas, tanto junto à rede municipal quanto à rede estadual. Já existe uma perspectiva muito real da disponibilização desse medicamento, que é o fibrinolítico, nas unidades de emergência. Isso permitirá que mais precocemente aquele paciente que chega com infarto seja tratado, não precisando esperar a remoção para um outro hospital de maior porte, onde tem um serviço de cateterismo e hemodinâmica. Com base no que já foi dito, você vai conferir agora como se encontra o estágio da medicina estadual do Maranhão, principalmente na área cardíaca, e o que pode melhorar daqui para frente. Confira. Do ponto de vista do atendimento de emergência do paciente com infarto, nós temos muito ainda que caminhar. Como eu te falei, nós não dispomos atualmente nas unidades públicas do fibrinolítico, que é essa medicação que você desobstrui rapidamente a artéria. Nós dispomos sim de três hospitais de alta complexidade, que é o Hospital Presidente Dutra, a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Carlos Macieira, onde são feitos os procedimentos de alta complexidade, cateterismo, angioplastia, cirurgia cardíaca, mas do ponto de vista de emergência, ainda precisamos melhorar muito. Nós não temos nenhuma unidade de referência do Estado, tanto em São Luís quanto no interior, para atendimento exclusivo de pacientes com doenças cardíacas, emergência cardiológica, né? Você tem as UPAs, mas não tem nenhum hospital de referência em emergência cardiológica. Isso precisa ser disponibilizado porque, como eu falei antes,
é a doença mais prevalente no mundo ocidental. Se você for levar em consideração o número de pessoas que precisam de um atendimento cardiológico, supere muito todas as outras doenças, inclusive o Covid, que atualmente existe um empenho, tanto do ponto de vista estadual quanto federal, no tratamento do Covid. Se você for levar em consideração as doenças cardíacas, elas matam muito mais do que o Covid. Então, eu insisto que nós precisamos ter esse tipo de atendimento, principalmente nos pacientes que procuram emergência com dor no peito. Isso ainda é uma falha no nosso sistema.